e olá, crianças! Sejam muito bem-vindos a mais uma história do nosso quadro. Que história é essa? Crianças, a gente vai continuar contando a história de Davi. E hoje a gente vai contar a história de uma soneca que quase custou a vida do rei. Vamos descobrir o que aconteceu? Bom, a Bíblia conta que Davi ainda estava meio que indo assim de cidade em cidade, procurando algum lugar de Israel que ele pudesse se esconder de Saul com seus homens. E um dia, alguns moradores de uma cidade chamada Zif contaram para Saul que viram Davi por lá. E é claro que Saul, que já tinha pedido perdão para Davi e já tinha o reconhecido como o rei verdadeiro de Israel, não ia atrás deles, né, criançada? Não era isso que era para acontecer? Mas não, Saul quebrou a promessa que fez a Davi. Peraí, deixa eu pegar Saul aqui. Aqui temos o nosso querido Saul. Que pegou 3.000 dos seus melhores soldados. Olha os soldados aqui. 3.000, criançada. Saul com 3.000 dos seus melhores soldados para irem atrás de Davi, que está aqui, nosso querido Davi. E fazer o que com Davi? Matá-lo. Criançada, esse Saul não muda, né não? Ai, meu Deus. E eles foram pro deserto, atrás de Davi, que estava muito bem escondido. Foram lá, atrás de Davi. Chegando lá, eles estavam muito cansados pela longa viagem que tinham feito. Muito cansados. Vamos espalhar eles por aqui assim, bem cansadinhos, né? Tinham feito uma viagem longa e antes deles acharem Davi, decidiram dar uma dormidinha para descansar. Como eles eram assim, 3.000 homens, ninguém ia ter coragem de chegar perto deles. Claro, foi o que eles pensaram, né? Mas a gente já sabe que Davi era um homem muito corajoso. Então, naquela noite, Davi foi somente com um homem ao acampamento do rei. Está aqui nosso um homem. Ele foi com um dos soldados dele, que era chamado Abissai. Bom, chegando lá, a Bíblia conta que Deus colocou todos que estavam lá num sono profundo. Ninguém acordou quando Davi e Abissai foram pra lá. Ó, eles passando aqui, ó, pelo meio deles e todo mundo... Olha! Então, Davi foi até a tenda de Saul e Abissai ficou muito contente e disse: essa noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu mate Saul com a lança dele. Ah, tinha mais um, peraí. Aqui, aquele que tinha que defender Saul, gente. Olha aqui, aqui está ele. O que ele estava fazendo? Dormindo também. Dormiu, pegou no sono. Mas Davi, criança, já tinha entendido algo assim muito valioso. Que Deus tem o controle de tudo. E as promessas de Deus não acontecem do nosso jeito. Então ele disse: não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. E eu tenho certeza que no tempo certo, Saul morrerá. Uau, hein, crianças? E ao lado do rei, sabe quem estava? Aqui, ó, como eu falei, do lado. Do lado, tia Ju, do lado. Estava Abner. Abner, crianças, que era o soldado do rei, que, como eu falei, tinha a responsabilidade de cuidar do rei. Mas ele estava, ó, dormindo.
tudo que nem todo mundo. E falhou na missão dele. Vocês não acham? Davi, criançada, confiava em Deus. Então ele pegou a lança de Saul. Pegou mais uma coisa que eu vou pegar aqui. Pegou um jarro de água que estava ao lado dele e saiu do acampamento dele. Quando ele já estava mais longe deles, Davi fez uma coisa assim, ainda mais corajosa e até meio engraçado, crianças. Ele gritou de longe para que todos escutassem o que ele estava falando. Mas como estava escuro e estava longe, ninguém sabia onde é que ele estava. E ele disse assim, ó, vamos para cá, mas estava longe. Ele disse assim: Abner, você tá me ouvindo? Nessa hora, Abner e todo o acampamento deve ter pulado de susto, né? Acordando com gritos. Abner, eu fico imaginando assim, que ele deve ter olhado em volta, ficou meio confuso, né? E ele respondeu: quem é que tá gritando? Eu imagino ele acordando. Quem é que tá gritando pro rei? Aí Davi respondeu algo assim, muito ousado. Ele disse: você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Escutem. Onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Olha, criançada, a Bíblia não fala, mas eu imagino eles assim, olhando em volta, olhando em tudo, para tentar achar a lança, o jarro, e ficando em choque. Imagina isso, criançada. Deve ter sido meio engraçado, né? Eu acho que Davi estava se divertindo com isso. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Davi, é você, meu filho? E Davi logo respondeu: sim, Senhor. Por que o Senhor continua a perseguir esse seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Saul, então, respondeu para Davi: eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois essa noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então, Davi deixou a lança e o jarro onde estava, aqui, e, sendo abençoado por Saul, foi embora. Lá se foi. Embora, foram embora. E Saul também voltou para casa, né? Tirei aqui todo mundo. Depois disso, Davi, obviamente, que não confiava em Saul, que sempre mudava de ideia. Dizia uma coisa, mas fazia outra coisa. E decidiu sair de Israel para procurar um lugar mais seguro para si e os seus homens e suas esposas. Então, ele foi até onde, crianças? Até o rei Aquis, que era um governador de uma cidade chamada Gate, que era do povo filisteu. E Aquis permitiu que ele morasse lá. Quando Saul soube que Davi estava na terra dos filisteus, deixou de procurá-lo. E o que a gente pode aprender com essa história, criançada? Que Davi era um homem muito corajoso, não é? E ele era corajoso assim porque ele sabia que Deus estava com ele, porque ele sabia que o Senhor dos Exércitos batalhava por ele. Davi não achou por um segundo que Deus estava dando uma oportunidade para ele matar Saul, porque ele sabia bem no seu coração que Deus tinha planos para protegê-lo e para sua vida. E sabe, crianças, olha só, Deus, ele batalha por nós e pelas nossas famílias também. Ele nos ama, ele nos protege, ele luta por nós e por toda a nossa família. Então, a gente deve sempre, entregar tudo que a gente está vivendo para o Senhor. Viu? Esse é um ensinamento precioso.
E o nosso versículo de memorização de hoje é 2 Coríntios 10, 3 e 4. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas. Olha só que coisa poderosa isso, criançada. Viu? Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coraçãozinho de cada um e até o nosso próximo quadro de Que História é Essa? Beijo!